meditar na palavra de Deus que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que faz aqui Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebravam as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs a entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que faz aqui Elias? Amém? Amém. Graças a Deus. Igreja do Senhor, aí está a palavra de Deus para o meu, para o teu coração. A você ouvinte, que tem ouvido essa palavra através do YouTube, das redes sociais. E eu já peço a você, você que tem um temor de Deus, mesmo que você não seja crente, mas que você tenha a Deus, você que ama a Deus, compartilhe este vídeo, porque Deus irá alegrar muito com você. Observe, amados irmãos, que este homem chamado Elias, um profeta de Deus, ele foi ameaçado pela rainha de Israel, chamada Jezabel, a mulher do rei Acabe. Ela prometeu tirar a vida de Elias. Aleluia. E ali Elias, para não morrer pela mão desta mulher maligna, pela mão desta rainha feiticeira, pela mão dessa rainha adúltera e prostituta, ele foge. Ele foge em direção ao deserto. Aleluia. Para não perecer. Aleluia. E a Bíblia diz que ele se escondeu dentro de uma caverna, assombrado com medo,
vindo na sua alma a morte, não pela mão dos homens, mas pela mão de Deus. E ali, quando ele estava deitado, dormindo dentro daquela caverna, aleluia, a Bíblia diz, irmãos, que lá, aleluia, dentro da caverna, glória a Jesus, o anjo do Senhor apareceu a Elias, aleluia, e mandou que Elias comesse uma comida e bebesse água, porque o anjo já tinha provido essa alimentação para o profeta. E o anjo disse para ele que ele levantasse, porque, aleluia, o caminho dele seria cumprido, aleluia. E a Bíblia diz que Elias levantou-se e comeu e bebeu por 2 vezes. E a Bíblia diz, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites ao monte de Deus, nome este chamado de Horebe, aleluia. E ali, quando Elias completa os 40 dias andando, ele entra numa caverna, já no monte, ele está ali, passando a noite, e de repente, irmãos, veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: o que faz aqui, Elias? E Elias explica para Deus que ele tinha sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. E ele diz que os filhos de Israel tinham deixado o conserto de Deus, tinham derrubado os altares e matado os profetas. E Elias, naquele momento, ele achava que era só ele que estava vivo de todos aqueles profetas. Aleluia. E ali aquela voz dizia para ele: sai da caverna, sai para fora deste monte, perante a face do Senhor. Amados, a Bíblia diz que quando Elias ele saiu da caverna, primeiramente passou, aleluia, o Senhor com um grande vento, mas só que Deus não estava naquele vento. E depois, aleluia, as montanhas começaram a quebrar-se, mas só que também o Senhor não estava. Deu um terremoto, o Senhor não estava. Fogo, também o Senhor não estava. Mas de repente, amados irmãos, com uma voz mansa e delicada, porque a voz de Deus é assim. A voz de Deus é mansa e delicada, meus irmãos. Quando ouviu Elias, ele temeu e se envolveu o seu rosto com aquela capa para não olhar para Deus. Olha a referência deste homem para com Deus. Olha a reverência desse servo para com Deus. Olha o respeito dele para com Deus. Ele se envolve com a sua capa, aleluia, na entrada da caverna. E o Senhor disse para ele: o que faz aqui, Elias? E ele explica novamente que ele tinha sido zeloso pelo nome do Senhor
e que tinham matado os profetas. O povo de Israel tinha matado os profetas, tinham quebrado os altares do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, igreja do Senhor, hoje no século 21, a gente percebe, irmãos, que isso está ocorrendo com a igreja do Senhor. Muitos irmãos estão pregando contra a palavra de Deus, estão quebrando os altares de Deus, estão mandando o povo sair das igrejas. Tem muitos irmãos que se dizem que são de Deus e estão falando mal de Deus, falando mal de Jesus, falando mal do dízimo, falando mal das ofertas. Estão quebrando os altares de Deus, estão destruindo a doutrina do Senhor. Aí eu te pergunto, será que essas pessoas que estão fazendo isso não vão ser penalizadas? É claro que sim. Observe, irmãos, que nessa conversação de Deus com Elias, aleluia, glória a Jesus, Deus, Ele vai destruir o reinado de Acabe, Ele vai destruir o reinado de Jezabel, aleluia. Ele vai aleluia, fazer com que se levante um rei para destruir o reinado de Acabe e de Jezabel. Aleluia. Louvado seja Deus. Eles vão ser punidos por Deus, porque é assim que acontece, irmãos. Quem se levanta contra Deus, quem se levanta contra a igreja do Senhor, é punido pelo próprio Deus. E é por isso que nós devemos obedecer à voz do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, têm usado o YouTube, têm usado o TikTok para falar mal de Deus, para falar mal dos pastores, para falar mal das igrejas. Mas só tem um porém: a igreja, ela não está só, ela tem um sumo pastor que se chama Jesus Cristo. Aleluias. E nós sabemos, irmãos, o decorrer desta história, deste fato, porque isso aqui foi fato. Se nós levarmos adiante essa palavra, nós vamos observar que Acabe, ele morreu, e morreu com a flecha de Deus. Amém? Amém. Morreu em batalha. Jezabel também morreu. Ela foi lançada pelos eunucos lá de cima do palácio, e ela caiu no chão toda esbagaçada, e os cães comeram a carne dela. Aleluia. Ainda eu acredito que ela estava com vida. Os cães comeram as carnes dela. Aleluia. Só ficou as unhas dela. Amém? Porque as unhas, eu acredito que tem um mistério aí. Porque, amado, as unhas dela eram pintadas, era diabólica as unhas dela, e os cães, os cachorros não quiseram comer. Amém? Aleluia. Porque nessas unhas, irmãos, tinha o esmalte da feitiçaria. Eu acredito, irmãos, que esmalte é feitiçaria, é bruxaria. Aleluia. E é isso que acontece com aqueles que se levantam com a obra de Deus. Aleluia. Irmãos, a destruição ela vem sobre os filhos da desobediência. Aleluia.
Louvado seja Deus. E todos aqueles que se levantaram contra Elias, que se levantaram contra o Deus de Israel, eles pereceram. E é isso que vai acontecer com todos aqueles que estão se levantando contra a igreja em pleno século 21. Deus irá trazer a juízo todos que estão se levantando, que estão falando mal do dízimo, das ofertas, estão falando mal dos pastores que têm levado essa mensagem, muitas das vezes até gemendo, muitas das vezes chorando, muitas das vezes, aleluia, passando privação de pão. Deus irá trazer a juízo todos aqueles que têm se levantado contra a obra do Senhor. É só questão de tempo. Guarde isso com você. Você que tem se levantado contra a obra de Deus, Deus irá te pegar. Aleluia. Deus irá pegar a tua família. Deus irá pegar o teu lar, se você não se converter. Porque com Deus ninguém brinca. Jezabel queria matar, aleluia, Elias, mas a vida de Elias estava na mão de Deus, assim como a minha vida e a vida dos irmãos que levam a palavra a sério está na mão de Deus. A nossa vida está na mão de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então não brinque com Deus, porque segundo a Bíblia, Deus, Ele é fogo consumidor. Amém? Que Deus te abençoe, que esta palavra fique gravada no teu coração. Fique na paz. Shalom.